Salve, galera! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Universo Música. Que abertura, hein? Que sonzeira faz essa harmonizada aí, que choro lindo, né? Abrindo o baile, né? Não podia ser outra. Agora nós vamos conversar essa noite, o prazer, a honra, né? A gente tem outros recados para dar, todos vão ficar para o final, hoje nós não vamos se alongar, vamos fazer uma meia hora de bate-papo aqui, incrível aqui, com esse flautista e essa pessoa maravilhosa, vocês vão ficar encantados, né? O Gil Soares, né? Eu nem vou me alongar muito aqui e já vou chamar o meu parceiro aqui para o bate-papo aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que estamos? Tudo tranquilo? Boa noite, Luiz. Boa noite, né? Todo mundo que segue aqui, né? O canal Universo Música. Tá muito honrado, né? Com esse convite, né? Com essa possibilidade de conversar sobre música. E, né, agora a gente teve essa palhinha aí do Abrindo o Baile, né, que é do compositor, grande amigo nosso, chamado Paulinho Martins, e que o Sovaco de Cobra Trio, né, agora a gente vai poder conversar bastante sobre esse trio agora durante o papo, né, e que a gente teve a honra, né, de fazer um arranjo e de gravar, né, esse tema num disco que a gente fez entre 2018 e 2019 nós fizemos, e em 2020 nós estaríamos lançando ele, aí a pandemia nos atropelou e a gente não pôde fazer como gostaríamos. Mas, de qualquer maneira, esse vídeo é uma boa maneira de quem tiver alguma curiosidade a respeito, conhecer o trabalho do Sovaco de Cobra Trio, essa palhinha que vocês viram aí no início. É sensacional, é lindo. Eu até fiz questão de abrir quando eu fiz a chamada também com a música dele, porque eu acho que é importante essa valorização, né, para a cultura local ali, né, as pessoas que fazem uma música de altíssima qualidade, né, requintadas, né, são músicas diferenciadas, né. Gil, o que eu posso dizer? É um prazer ter aqui, bater um papo contigo. Sou teu fã desde sempre, desde que te conheci. Tive o prazer, o privilégio de conviver contigo na orquestra ali, né? Durante alguns anos, viajamos, né? Várias apresentações. Cara, a tua flauta encanta, né? Encanta a gente, né? Eu lembro dos ensaios na orquestra lá e tal. A gente vai conversar sobre tudo isso agora, ao longo dessa live aqui. E já fizemos essa estreia com essa abertura nova aí do canal. Aí estamos legal, fico honrado de estar participando da estreia desse formato aí, muito bacana, é a retomada, né, das lives, né, exatamente, a gente ficou um tempinho afastado para reformular o canal, ver todo como é que vai ficar, agora as lives, antes era toda semana, agora vai ter dias específicos, assim, durante o mês, porque a gente tem mais trabalho, está retomando o trabalho de novo agora, então tem que para prezar a qualidade do programa, né, para a gente conseguir, a equipe é muito pequena, né, alguém que me ajuda aqui em Bagé, outro que me ajuda em Porto Alegre, outro em Santa Catarina, a gente vai formando uma parceria aqui e vai distribuindo o canal para frente, né, surgiu para isso, para mostrar vocês, né, esse trabalho, artistas como trabalhos incríveis, né, que vocês fazem, né. Gil, me conta uma coisa, conta para nós aí, como é que começou a trajetória na música, cara? Como é que foi? Eu até hoje estava vendo algumas coisas, né? Eu, na verdade, eu comecei lá nos anos 80, né? Comecei quando eu tive finalmente a oportunidade de comprar minha primeira flauta, né? Que demorou um pouquinho, porque era um instrumento que era de difícil aquisição para alguém, né, da minha classe social e tal, dos recursos que a minha família tinha. Foi um pouco difícil, né? Mas tudo bem, cheguei na minha primeira flauta aos 19 anos e eu fiquei estudando flauta de maneira autodidata, né? Durante os primeiros 10 anos, por aí, não, um pouquinho menos, 6, 7 anos, tá? Exato. Aí o Raul Dávila, né, veio para Pelotas para assumir aqui o curso de música e a cadeira de flauta, e aí a partir daí eu desenvolvi uma relação muito próxima com o Raul, com a universidade, primeiro através do curso de extensão, depois fiz minha faculdade de música, mas teve muita coisa nesse meio, teve as minhas participações nos festivais nativistas, as minhas ligações com a cena da MPB aqui de Pelotas, mesmo antes de começar, nesse período aí autodidata, mesmo sabendo muito pouco, eu já
fazia algumas coisas, entende? Com o pessoal daqui, da região, toquei bastante com o Tadeu Gomes, né, com o Salsicha, tinha um quarteto instrumental com o Celso Krause, Beto Batti, Manu Pontes, coisas assim, entende? Que iam acontecendo e que fizeram parte, né, da minha formação, eram maneiras de eu estar sempre aprendendo alguma coisa, mesmo que de maneira autodidata, pegando uma informação aqui, uma informação ali, estava sempre aprendendo. Aí depois quando eu comecei a estudar de maneira mais sistematizada, aí outras coisas aconteceram, né, várias portas se abriram, a minha relação com o Raul foi muito importante nesse sentido, né, o Raul que me aproximou mais, inclusive o Raul que me aproximou mais do choro, né, o choro era uma coisa que eu admirava, mas que eu não via no meu horizonte porque eu achava difícil demais, entende? Eu achava que o choro era uma coisa que não era para mim, entende? Eu tinha medo de me meter naquilo, entende? Eu via aquele pessoal tocando choro e dizia, cara, não vou encarar isso daí. Ficava noutras coisas. E tinha, né? E tinha bastante coisa para fazer no nativismo, na MPB. E aí fui me aproximar do choro na universidade, através do Raul, e aí eu fui botar o pé no choro mesmo, só bem depois, com o Sovaco de Cobra Trio. Aí sim, aí o choro passou a ser meu pão de cada dia, entende? O Sovaco de Cobra Trio começou em 2006. O Sovaco de Cobra Trio completou 15 anos agora, né? Sim, claro. Que a gente começou em 2006, porque nos conhecíamos de estarmos nos mesmos ambientes. O Silvério começou a tocar com a Ana Mascarenhas, eu já tocava com a Ana, e o Silvério começou a tocar, o Jucá já fazia algumas coisas conosco, e aí a gente se aproximou, teve vontade de fazer um repertório de música instrumental. No princípio, o choro nem era o nosso objetivo, mas o choro acabou se impondo como o gênero que nos dava mais possibilidades, assim, né, de estabelecer uma linguagem legal, e a chegada do Jucá, né, porque a gente começou como duo, eu e o Silvério, começamos a tocar como duo, aí fizemos umas 2 ou 3 apresentações, isso inclusive está no documentário, as pessoas que se dispuserem a assistir o documentário, eu sei que tu já assistiu, mas isso... várias vezes. Isso está relatado lá no documentário, né, que a gente começou como duo, eu e o Silvério Barcelos, e em seguida, né, aquilo começou a ter uma repercussão bacana, começou a ter uma receptividade boa, e em seguida a gente sentiu essa necessidade, né, de ter uma cozinha, né, agarrada mesmo, consistente, e o nome do Jucá era a escolha natural, né? Era a escolha natural. O Silvério fala, né? Era o primeiro da lista, né? Tá louco, não tinha como ser, não tinha como ser diferente, né? E aí o Jucá entrou e foi uma química muito poderosa que começou a acontecer. Muito legal ver vocês tocando. De convergência de visões de música, de complementações, principalmente. Eu acho que o Jucá fala muito bem sobre isso ali no documentário. Que é uma questão de complementaridade, né? Não é nem a questão da gente ser músicos todos com as mesmas características, não, é até longe disso. Mas eu acho que tem uma complementaridade, assim, muito legal que acontece e que forma um quarto elemento, que é o Sovaco de Cobra Trio, entende? O Sovaco de Cobra Trio é aquele famoso caso da soma maior que as partes, né? Entende? É uma coisa assim. Mas enfim, é isso. Eu acho que se vocês, os que estiverem nos assistindo aqui, que ainda não tiverem visto, né? Se puderem ver o documentário e outros conteúdos nossos na rede, é muito bacana de ver isso acontecendo, assim, né? Como que essas diferenças de referências, né? Minhas, que vem o estudo acadêmico, que gosto muito de rock, que o rock é uma coisa muito importante na minha vida, na minha formação. O Silvério Barcelos, que tem uma formação muito sólida de música latino-americana e surenha, o violão do sul é muito forte na formação do Silvério Barcelos, e o Jucá, que é uma enciclopédia de ritmos brasileiros, né? Que é um cara que, claro, aqui conosco é o pandeiro, mas o Jucá domina praticamente toda a gama dos instrumentos importantes, né, da música brasileira, das tradições da música afro, entende? Então, e isso aparece muito na hora da gente, na hora do nosso som se formar, isso aparece muito, né?
Legal. Não, isso é mesmo, é uma mistura, né? É muita coisa, né? Chamamé, música afro, tem uma mistura no som de vocês, mas essa cumplicidade que tem entre vocês é muito visível, né? A gente olha e vocês são um só, né? O Jucá é incrível, a gente fez uma entrevista com ele aqui no canal, ele mandou material, a gente... cara, eu fiquei... Até se ele está nos assistindo agora, Ele disse que ia assistir, ele disse que ia assistir, já vai um abraço aqui para ele. Né? Um abraço para ele, um abraço, Jucá. Assim, ó, já avisar para ele que quando eu for a Pelotas, eu vou lá comer aquela moqueca que a gente ficou de saborear, que ele disse que é o mestre da moqueca aí, né? E eu adoro, eu né? Eu não sei, faz 15 anos que eu estou esperando essa muqueca, mas vai rolar, vai rolar. Sensacional. É a coisa mais querida, nos recebeu bem pro canal, mandou material, conversando, batemos um papo descontraído, e eu falei para ele o que eu vou dizer, né? Ele parece que ele flutua, né? Parece que ele não está ali, né? Ele não está ali, né? Ele está na música ali, né? Mas eu não sei nem explicar até para dizer, né? E vocês todos são assim. Eu acho que uma coisa que acontece assim, ó, música é uma linguagem, né? Quando tu tem muito claro o que tu queres dizer, qual mensagem que tu quer passar, a técnica, ela é, claro, tu precisa da técnica, tu precisa ter as questões motoras resolvidas, tu tem que ter as questões fisiológicas resolvidas, entende? Para poder fazer aquilo que tu quer, instrumento de sopro, instrumento de percussão, instrumento de corda, enfim. Mas quando a tua mensagem já está bem consolidada, a técnica é só um detalhe, tu passa por cima dela, entende? Não é que tu possa prescindir dela, não, ela está ali e ela é o teu chão, mas tu passa por cima dela, que é o que tu estava falando a respeito do Jucá, entende? Tem um momento em que assim, ele e muitos outros instrumentistas, né, que naquele momento ali, o pandeiro é uma extensão dele, ou o instrumento que ele estiver tocando, entende? É uma extensão dele, entende? Para que aquela mensagem chegue, para que aquela mensagem seja, né, entregue, né, de acordo com a música e para servir aquele discurso, né? Então, eu acho que funciona assim. A gente, eu e o Luiz, para quem não sabe, eu e o Luiz tivemos alguns anos de convívio, né, na Orquestra Filarmônica Música pela Música, aqui em Pelotas, sob a batuta do Sérgio Sisto, né? E o Sérgio Sisto, como regente, um abraço para o Sérgio, claro. Então, a gente, quando está nesse ambiente de, às vezes, mais de 100 pessoas, né? Mais de 100 músicos, se tu somares a orquestra, mais o coral, precisam atuar, precisam funcionar como um grande organismo, entende? Como um grande organismo, entende? E o maestro, né? O maestro é o cérebro desse organismo, entende? Eu não sei qual é outras analogias que a gente poderia fazer. Que não, mas é isso aí. Cérebro ou coração, de qualquer maneira, entende? Mas o regente, essa pessoa precisa ter, né, um conhecimento muito grande da música, um conhecimento técnico, um conhecimento de quem são os músicos que estão tocando com ele, para fazer com que isso trabalhe em função da música, entende? A música é que precisa ser contemplada ali, e não o que vai brilhar aqui, entende? O solista que vai brilhar aqui, ou o solista que vai brilhar ali. Entende? É um conjunto, é um organismo, né? E isso acontece em qualquer música de conjunto. Cada um é uma engrenagem, só funciona. Claro. E os Focos de Cobra Trio, claro, é um trio, né? São só, como é que eu vou dizer, um tripé que precisa estar muito... São poucos elementos e precisam estar muito sintonizados para que aquele nosso som, né, funcione, preencha todas as necessidades harmônicas, melódicas, rítmicas. Enfim, é isso aí, é papo de músico, né? Não, mas a gente fica isso aí é incrível, cara. Tu sabe que a gente estava conversando isso aqui em casa com a minha esposa, aqui, né? Falando disso aí, né? Pô, são só 3 pessoas, é um pandeiro, um violão e uma flauta, cara. E olha o corpo que a música toma, né? Quando vocês estão executando ela. Isso aí é fantástico, isso aí mostra um trabalho muito sério feito de pesquisa por trás, porque do jeito que vocês tocam, mostra todo o trabalho que vocês tiveram ali por trás, né?
Não, assim, ó, a questão que tu estava me falando começou como eu comecei, a maioria dos músicos da minha idade e tal, assim, né? Eu tô com 53 anos, né? A maioria dos músicos aqui da minha idade, ele começaram do mesmo jeito, tocando no barzinho, convivendo com a música MPG, MPB, um pouco de jazz, um pouco de tudo, né? Eu escutava de tudo, né? Procurava tocar um pouco de tudo também. E aprender com os mais velhos, estava começando ali novinho, nem tocava por profissão, tocava pelo prazer de estar ali tocando bateria e tal, no bar ali. Mas depois fui procurar também, senti que eu podia procurar a universidade, que também era muito distante para mim, fui estudar e terminar meus estudos, e aí a possibilidade de fazer uma universidade veio muito forte, e eu me preparei para isso muito forte, fiz muita aula de música, passei 2 anos, estudei com Carreta, foi meu primeiro professor técnico, assim. Grande Carreta. Isso é um querido. Me ajudou as primeiras leituras. Tem muitas gerações de músicos aí de Bagé que passaram pelas mãos, né, digamos assim, né, passaram pelos ensinamentos, pelas orientações do Carreta. E devo assim, muito a ele. Teve um menino que veio fazer faculdade de música aqui em Pelotas, flautista, o João Pedro, Pagliosa, né, João Pedro, e é um grande músico. O João Pedro acabou voando, assim, muito rápido, ele evoluiu muito aqui com o Raul. Eu cheguei a ter a honra de dar algumas aulas para ele, de orientar ele durante um tempo, mas foi impressionante, assim. E o João Pedro, isso é uma das coisas que ele sempre diz, assim, da gratidão que ele tem dos primeiros tempos aí, com o Carreta aí no Imba, né? Então, eu acho que é um baluarte importantíssimo aí de Bagé. A gente tem que homenagear os grandes mestres, cara. Eu devo muito ao Carreta, ele me deu um incentivo no momento que eu chamei ele de cara, quero fazer música, quero fazer isso. A princípio eu ia fazer faculdade de bateria, de percussão em Santa Maria, e acabei optando por Pelotas. Fui estudar música em Porto Alegre, passei 1 ano e meio estudando lá, e fui para Pelotas para fazer a faculdade. E aí... Então, a gente tem que dizer o nome dessas pessoas que são importantes. E isso soma ainda mais com o que eu estava começando a falar ali no início. Ali. A gente começou com a música popular, com os amigos, estudando por conta, né, do jeito que dava, né? Mas a gente chegou um momento que a gente foi procurar as universidades. E eu quero fazer aqui o meu relato. Foi muito importante procurar a universidade, porque todo o meu crescimento profissional e todas as relações profissionais que eu tenho hoje de música vieram da universidade, de dentro da universidade. E eu tive o prazer de ter grandes professores, Isabel Nogueira, Mário Maia, se eu começar a dizer, eu vou cometer gafes aqui, né? E todos eles, agradeço a todos, né? Trabalhei desde o terceiro semestre, comecei a trabalhar com música lá dentro da universidade, com projetos, já fui muito bem recebido, participei de tudo. E depois fui entrar para a orquestra para aprender, quando comprei o violoncelo, que não sabia nada, fui para lá para aprender, e aprendi com vocês tudo, né? Tudo, né? De aprender a parar para escutar, parar para aprender, né? Não querer entrar na frente, né? A prática de conjunto, né, Luiz? A prática de conjunto, ela nos ensina muito pelos exemplos, né? A cada ensaio tu vai ter maneiras de entender melhor o repertório, de entender melhor a tua função no repertório, quais os aspectos técnicos que tu precisa resolver para poder contribuir ali naquele repertório. Então, é isso aí. A prática de conjunto ela é uma grande escola. É uma grande escola para então eu quero exaltar, dizer para as pessoas que estudem, cara, que os músicos que estudem, que batalhem por mais conhecimento, porque aquilo que tu falou ali é uma verdade que eu tenho, assim, sem a menor sombra de dúvida. As universidades abrem as portas para a gente. Nós vamos ter oportunidades de convívio com coisas ali, com eventos e pessoas e músicas e composições e criações do Brasil inteiro, né? De fora do Brasil, né? Muita gente vem estudar aqui também, de fora do Brasil. E a gente são muitas culturas, o que a gente aprende, as portas que abrem, o que a gente cresce. Eu não conheci nada que me abrisse mais as portas. O período que eu mais toquei na minha vida é o período que eu estava envolvido com as universidades, na orquestra do conservatório, na Filarmônica, e sendo aluno da universidade, fazendo aula com Casarré no conservatório, suado, nas aulas galadas, cara. Outro bagense.
Cara, conheci muita gente, eu devo muito a eles. Eu não tinha dinheiro, né, Gil? Eu era um cara que não tinha grana, não tinha que me apoiar. Assim. Eu tive o apoio dessas pessoas que. Eu devo todos. O programa é meio que um tributo, né? Que eu vou deixar aos poucos, estou chamando todos aqui para agradecer, né? Agradeço a ti, agradeço Legal, a legal. todos, né? Pelo convívio, que, nossa, a melhor escola que eu podia ter, né? Estar dentro da universidade, conviver com vocês e descobrir as coisas, esse mundo que parece que não existe aqui fora, né? Eu estou aqui em Bagé, aqui tu não vê esse movimento cultural, parece que ele não existe, só tem na minha cabeça. Mas não, eu estou dentro da universidade aí, tu Luiz, vê só eu queria assim, um fervo, né? falando em Bagé, né? Falando em Bagé, mas pegando um outro viés, o Sovaco de Cobra Sim, Trio durante alguns anos frequentou Bagé, né? eu sei. Com bastante assiduidade, né? Num ponto de arte que existia aí, que era, agora eu Do, do, vou te dever o nome do Carlo não, Andrei, é do Carlo Andrei. o Carlos André, o Carlos André é meu amigo de longa data, Sim, né? A gente convive, tá, convive e o muito junto Carlo aqui. tinha o Atelier das Artes. Atelier das Ateliê Artes. das Artes, isso aí. Ele teve vários endereços e tal, mas o Sovaco de Cobra foi ao ateliê várias vezes, tipo, chegou aí, tipo, 2 vezes no mesmo ano, enfim, mas teve uma frequência de idas a Bagé, nos aproximamos Dias. bastante de Bagé nesse período, entende? Inclusive nessa época que eu conheci o João Pedro. João Pedro era pouco mais que um menino, Bem um novinho. pouco mais não, ele era um menino Um e menininho. ele ia lá para ver a gente tocar e tal, foi lá que eu conheci o João. Mas É, voltando ao ateliê, assim, aquilo me deu uma impressão muito boa, muito positiva de Bagé, né, como uma cidade que tem um público ávido de tem, música tem, tem, instrumental, de tem, música tem, autoral, entende? tem Um sim. público que tem, digamos assim, afinidade com essas estéticas, né, e com essas E propostas tem grandes musicais. compositores, grandes músicos aqui. O problema é o seguinte: o Então, Carlos Andrei é uma exceção à regra, porque ele, na verdade, botou dinheiro do bolso e foi lá e fez e fomentou, e, claro, tem boas aham, relações. O Carlos tem boa. Ele está assistindo o nosso programa aí. Um abraço, meu querido. então, Um beijo para ti. um Ele está abraço pro assistindo, ele cara, muita saudade. acompanha nosso parceiro aqui, ajuda até financeiramente o canal aí, quando, de vez em quando. Legal, Então a legal. Um gente está grande abraço para o sempre. Carlos, assim, ó, uma admiração grande pelo trabalho dele como artista plástico e por ser um ativista cultural do porte Ah, da é. importância dele. E a gente tem muita Ótimo. vontade de voltar, a gente tem muita vontade de voltar a Bagé, né? Até porque a gente tem trabalho novo para mostrar, Ah, claro. entende? Mas Então a calma, gente calma eu vou é retomar isso os aí. trabalhos agora. Eu já tinha feito essa promessa até para o Gilberto Oliveira também. Esse dia eu estava conversando com ele estava conversando em particular. Eu falei para ele: não, cara, as coisas vão melhorar e quando elas melhorar, cara, nós vamos fazer um churrasco na minha casa, receber todo mundo, botar os colchões no chão, todo mundo dorme aqui. E vamos É, fazer um sonzeiro, vou juntar o pessoal, vou juntar quem eu puder para fazer um som aqui, com certeza. fazer um Woodstock bagéense aí, Bagiense. Não, é muita gente boa, cara. Eu até sem digo que dúvida. a gente conversa sobre se o cara escuta música ruim, se ele quiser, porque a quantidade, cara, não é. A mídia que é ruim, a mídia aberta, ela é muito ruim, né? Porque ela ainda está no passado ainda, né? E Não, ela não, 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 não. eu vou até colocar uma provocação aqui, ó. É que o que Ó, acontece com isso que a gente chama de a mídia, né? Eu acho que os meios não, de eu digo a mídia comunicação de tradicional, massa, aberta ao público, não, né? os Essa meios de mídia que é aberta, comunicação, né? Apaga não, tem uma isso, qualidade, né? não, Mas os meios essa de aberta comunicação não tem, de cara. massa, né, do senso comum, eles não estão, eles realmente não estão preocupados com arte, eles estão preocupados Não, com entretenimento, porque o mas não, entretenimento mas ele é um péssimo produto entretenimento, de né? ele é um produto de consumo rápido e descartável, entende? Então Sim, disso que a gente se ressente, né? Que nesses meios de comunicação predominantes, né? A arte não tem espaço. A não arte, é. tudo que for autoral, instrumental, que seja fora daquela zona de conforto do entretenimento, não vai ter espaço, entende? Não vai ter. Mas a boa notícia é que cada vez mais existem Lá, nichos de mercado que não dependem, né, da mídia tradicional e que podem ser mudou, construídos, entende? E que mudou podem ser bastante, é verdade. construídos, entende?
mesmo que seja paroquialmente, como eu digo, né? Mesmo que o teu público seja paroquial, tu vai construindo redes que fazem com que o teu produto, com que o teu conteúdo chegue onde ele precisa chegar. Eu acho que o Sulap de Cobra Trio é um pouco um exemplo disso, assim, né? Porque é um trio instrumental, né? Da zona sul do estado, entende? E que sobrevive há 15 anos, e que tem público, e que quando viaja para Montevidéu tem público, quando viaja para Caxias tem público, quando vai a São Lourenço, Jaguarão, Porto Alegre, a gente tem público em Porto Alegre, entende? Que é um lugar difícil de entrar, é osso de entrar em Porto Alegre. É verdade. Porto Alegre é difícil. É fechado. E a gente tem público em Porto Alegre, a gente tem público em Montevidéu, Caxias, Santo Antônio da Patrulha, sei lá, entende? Cara, então, o trabalho de vocês é maravilhoso. O trabalho de vocês é maravilhoso, só se o cara for surdo para não gostar, né? Não tem como, né? Porque é incrível o trabalho que vocês fazem, a qualidade. O choro é muito carismático, né? O choro é muito carismático, o choro tem essa capacidade, assim, de agregar pessoas, né? Ele é muito alegre, muito carismático. E ele carrega uma história, porque ele é muito antigo, né? Ele está no DNA da música brasileira, né? do começo da música brasileira, né? Quando sai da música europeia, né? Começa a fazer aquela transição, passando, né, por, como é que eles chamavam? Tango brasileiro, e vai indo né? As denominações e tal. É uma música carregada de muita informação, de muita cultura, de muitos anos, né? De tudo, né? Da construção da música brasileira, da escravidão, de tudo ela isso. Ela acontece, né? Exatamente, o choro acontece exatamente nessa interseção, né? No final do século XIX, estava surgindo uma nova classe de pessoas no Brasil, né? Os escravos alforreados estavam começando a ter espaço, né? A buscar outras atividades, embora a gente saiba, né? Que sempre com muita precariedade, sempre com subempregos, sempre com subcidadania, mas isso é outro assunto, entende? Mas essa classe de pessoas, essa enorme massa de miscigenados começou a formar a sua cultura, e começou a formar sua cultura muito rica, uma cultura muito rica, com muita tradição, com o pé muito fincado na África e nas influências africanas. E aí pegou o que tinha lá da música europeia, dos shots, enfim, das modinhas, das polcas. E, cara, é legal polca? Beleza, mas a gente vai tocar polca do nosso jeito, com um pé no lundu, com um pé no machixe, entende? E assim nasceu o choro aqui no Brasil, e assim nasceu o blues nos Estados Unidos, e assim nasceu o tango no Uruguai e Argentina, e assim nasceu o candombe em Montevidéu, entende? É uma história de miscigenação. Isso que é legal, né? E a cultura negra sempre foi o ponto, sabe? Foi o ponto que deu a ignição para tudo, foi a música negra, entende? Foi a música negra que colocou molho no tango, foi a música negra que colocou molho no blues, não precisa nem dizer do blues, né? Nem precisa, né? No candombe. É isso aí, cara. É isso aí. É o swing aí, né? É uma dívida que a Europa, né, vai passar muitos milênios, né, precisando pagar essa dívida cultural. Pagar essa conta, né? É verdade. Mas eu vou ver se eu compartilho uma... Não, mas é isso aí mesmo. Eu vou ver se eu consigo compartilhar uma coisa aqui, ó, para te fazer uma pergunta aqui, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Opa, não. Eu vou escutar? Aqui. Não, acho que vai sim. Deixa eu ver uma coisa. Eu sou suspeito para falar, porque quando eu entrei na faculdade, o primeiro repertório que eu montei para tocar na universidade foi justamente o que eu pedi para o meu professor, né, de violão. Ele disse assim, cara, o que tu quer colocar? Eu digo, cara, eu quero tocar o chorinho, quero colocar isso no repertório. E aí ele foi generoso comigo aqui e me colocou, né? Vamos ver uma coisa aqui. Vou abrir aqui. Vamos ver.
sim, eu queria que tu falasse, agora sim, falasse desse projeto do trio visitando a Vendano Júnior e dessa galera que toca contigo, como é que é essa estrada, essa função toda aí, conta aí para nós aí. Sensacional, né, esse trabalho, né? Mais um trabalho incrível, né, que soma, né, aos 15 anos. Esse aí a gente fez esse CD também pelo Procultura, né, que a gente acabou não falando aqui, né, que tanto esse documentário que mostrou, esse documentário, na verdade, ele faz parte do projeto de lançamento desse CD, para aí que eu tenho que achar ele aqui, desse aqui, ó, que é o Nossa Alma, tá? E esse CD foi financiado pelo Procultura, aqui de Pelotas, mas em 2015 a gente tinha feito esse aqui, ó, que é o... Opa, não, ele tá com a capa errada aqui, tá com a capa errada, mas é isso aqui, tá? Sovaco de Cobra Trio, Visita Avendano, tá? É de 2015, o Avendano já tinha falecido em 2012, né? E a gente resolveu fazer um tributo, né? A gente fez um projeto, porque ainda não tinha, nessa época, o Clube do Choro ainda não existia, né? Podemos falar aqui do Clube do Choro, que é uma coisa importantíssima, mas o Clube do Choro ainda existia, tá? E a obra do Avendano estava ainda esperando que alguém se debruçasse sobre ela para fazer um trabalho de tributo como esse, né? Embora a obra do Avendano seja muito cultuada, até no Clube do Choro lá de Porto Alegre, lá através do Luiz Machado e de outras pessoas que levam a obra do Avendano adiante, esse tipo de tributo, com um CD dedicado ao Avendano, ainda não tinha sido feito, não que a gente saiba. Entende? Não tinha sido feito. Aí a gente se debruçou sobre isso, escrevemos um projeto, junto com a Nota Azul Produções, com o Haroldo, e gravamos 11 temas, né, do Avendano. Quer dizer, gravamos 11, e um já estava gravado desde 2011, que era o Mimoso, que o Avendano tinha gravado com a gente em 2011, pouco antes de morrer. O Avendano tinha gravado conosco, a gente conseguiu convencer ele a ir para o estúdio com a gente, e gravamos o Mimoso, com o Avendano e com o Milton, 7 cordas. E, bueno, então, a gente fez o projeto, conseguiu, gravou o disco, nos debruçamos sobre o repertório, estudamos o repertório, fizemos os arranjos e gravamos e lançamos em 2015 esse CD, Sovaco de Cobra Trio, Visita Avendano Júnior. Aquele documentário que tu mostrou ali é o documentário de lançamento. Ele foi gravado num show de lançamento lá em Jaguarão, no Teatro Esperança, né? E aquela viagem que aparece ali com o Liber Bermudes, com o Márcio Scher... Que galera, que galera! Porque o Gilberto Esquerdo fez o show de abertura, né, para esse show. Ele fez o show de abertura lá no Esperança. Então, o Teatro Esperança estava sendo reinaugurado, a gente entrou como parte da programação de reabertura, ele tinha sido recém-restaurado, nós fomos fazer parte da reabertura, das comemorações de reabertura. O Gilberto Esquerdo fez a abertura, né, do show do Sovaco de Cobra Trio, e o Márcio Scher e o Liber foi todo mundo na van, né, fomos todos daqui de Pelotas, a equipe de filmagem e tal. Então, o Liber e o Gilberto brincam com a gente, porque da maneira como a imagem foi editada, parece que eles são os holds do Sovaco de Cobra. É muito engraçado. Isso já rendeu muita piada entre nós, porque quem olha só aquelas imagens, porque na edição do documentário não aparecem as imagens do show do Gilberto, né? Porque não era esse o objetivo, a edição era outra coisa, tal, mas aparece a viagem, eles, a gente descarregando os instrumentos tal, e eles tudo junto. Então, quem olha o documentário diz, pô, olha ali, cara, pô, que luxo, hein? Os holds deles são o Márcio Scher, o Liber Bermudes, pô, mano, então, que produção, e os holds dessa categoria. Eu até quis questão de colocar essas imagens para até uma forma de homenagear, né? Porque conheci eles aí em Pelotas aí, e são músicos excepcionais também, incríveis, né? Não, tá louco. E o sensacional, né? O Gilberto Esquerdo tem um trabalho de compositor também interessantíssimo. O Liber, né? O Liber lançou o disco dele agora há pouco tempo também, durante a pandemia, o Candombe para Voz, que é um lindo disco de candombe, gente. Eu já escutei, já. Cara, sensacional. Qualidade lá em cima, assim, né? O Liber como intérprete, como compositor, um disco sofisticadíssimo, assim, e feito também com um time de músicos também de primeira categoria. Perfeito. E no documentário de vocês, dos 15 anos também,
Tem alguns comentários do Leandro Maia, né? Do Pardal. O Pardal foi o cara que, quando eu cheguei em Pelotas, aí, eu não conhecia ninguém. Eu conheci o Nuno depois da faculdade, a gente tocou junto, teve até tivemos uma banda junto, eu e ele, tocamos um tempinho, assim, né? O Pardal faz um trabalho incrível em Pelotas, né? É um fomentador da cultura, um cara importantíssimo aí também, aí. E eu achei legal, assim. Eu vou aproveitar esse teu gancho aí para falar de duas coisas. Assim. Primeiro do Nuno, que é um educador musical de primeira grandeza. Né? O Nuno é um grande educador musical, é um cara que eu tenho. Vai trazer ele no programa. Quando eu trabalhei também como educador durante um bom tempo, só parei por causa da pandemia, que o projeto que eu estava coordenando precisou parar, né, por causa da pandemia. Mas, enfim, isso é um parêntese. O Nuno sempre foi uma referência para mim, de me conversar sobre material, de me fornecer material didático, tal e tal. E o irmão dele, Fabrício Pardal Moura, que é um dos parceiros mais frequentes em tudo que eu faço, entende? O Pardal está comigo no trabalho da Perê, o Pardal está comigo no trabalho do trabalho solo do Egberto Parada, com o Gilberto Esquerdo, com o Paulo Tim, com Náufragos Urbanos. Então, o Pardal é um grande irmão que a música me deu. E, né, pegando esse gancho, o Pardal atualmente, com a pandemia, né, a gente ficou meio desazado, cada um por um lado e tal. E agora, no final do ano passado, no início desse, a gente se aproximou, eu, o Pardal e o Victor Burke Duarte. Tu sabe de quem eu estou falando? O Victor Burke, todo mundo tem a referência do Victor como um grande técnico de som, um dos técnicos de som mais requisitados do estado, um cara que sabe muito de gravação, sabe muito de operação de PA, é um bruxo, né, da técnica de som, aqueles caras alquimistas, assim, que olham para uma mesa de som e entendem a alma dela, entende? Mas, enfim, sempre foi um grande amigo nessa lida, entende? De gravar com ele. Dos 3 CDs do Sovaco de Cobra, 2 foram gravados com ele. Enfim, e o Victor estava parado em casa, e o que ninguém sabe a respeito do Victor é que o Victor é um grande guitarrista, um grande violonista, um grande compositor. E com a pandemia, a gente acabou se aproximando para criar música. Foi uma iniciativa do Victor, que me chamou para conhecer algumas coisas que ele estava criando, e aí eu fui, coloquei flauta, e aí eu disse para ele, cara, mas eu também estou criando. Ele disse para ele, mas eu também tenho umas coisas na gaveta aqui que eu queria experimentar. E aí a gente começou a trabalhar em cima das composições dele, das minhas, e em seguida o Pardal entrou também, não tanto compondo, mas arranjando e colocando... Cara, o Pardal vai lá e coloca baixo, charango, bandolim, 4 venezuelano, entende? Ele é incrível, qualquer coisa que tenha corda amarrada ali, mais bombo legueiro, enfim, mas qualquer coisa que tenha umas cordas amarradas ali, o Pardal vai lá e toca muito. Enfim, mas é só para... Claro, né, tô aqui... Fazendo uma síntese. Estou fazendo uma síntese, mas o importante é que, do início do ano para cá, a gente já produziu material autoral, instrumental, entende? Algumas coisas mais experimentais, outras mais tradicionais, mas, enfim, a gente está produzindo, está fazendo música, entende? A gente ainda não sabe o que a gente vai fazer com esse material, entende? Mas vem coisa nova, então, ainda, vem coisa já existe, já está pronto, entende? A gente tá em fase, assim, de finalizar algumas coisinhas, mixar, até porque o Victor vai embora de Pelotas, daqui a uns dias o Victor vai embora de Pelotas, mas isso é outra coisa. O importante é dizer que para mim é muito simbólico, assim, que esse momento, que eu nunca fui compositor, nunca tive, né? Isso nunca foi a minha tônica, assim, vou compor, tal, né? E justamente nesse momento eu estou criando, estou participando de um processo criativo muito rico, muito frutífero, e o Pardal tá junto, entende? Que é um cara que sempre esteve junto do meu lado no palco tocando baixo, e o Victor sempre esteve junto operando PA, gravando o Sovaco de Cobra, gravando Ana Mascarenhas, gravando Náufragos Urbanos, gravando tudo que a gente fez, né? Claro,
gravei com outras pessoas também, mas é que o Vitor sempre foi muito presente nessa lida, e sempre foi um cara que me transmitia sempre muita confiança, né? Muita cumplicidade na hora de produzir um som legal, de achar a melhor maneira de gravar a flauta, entende? E agora nós somos parceiros, cara. E agora nós somos parceiros de criação. Cara, então, para mim isso tem uma potência muito grande, embora não tenha mercado, mesmo que não tenha mercado, entende? Mas o mercado a gente tem que criar, não adianta, tem que abrir o mercado, né? Mas a gente consegue. O trabalho, quando é honesto, quando ele é um trabalho que nem o de vocês, não tem, cara, o mercado tem que se abrir, ele é obrigado a se abrir. Algumas pessoas vão ver esse trabalho e vão levar esse trabalho para frente. Tudo que vocês produzirem, mandem para a gente, que a gente é um prazer poder divulgar aqui. Assim que a gente diz. Homenagem, então, essa galera, fica aqui a homenagem a toda essa galera. Então, falar para todo o pessoal que está assistindo, isso aqui é um streamer, é fantástico, fica na internet, depois o pessoal vai vendo, só aumenta o número de visualizações, né? Então, quero agradecer a todo mundo que está presente aqui, o Haroldo, tem uma galera aqui, o Carlos Peixoto, a Michele, olha, tem o Carlos, muito obrigado. O Carlos fez um programa maravilhoso, lindo. Ele me falou, cara, ele me falou. Sabe que eu sou um filezado, porque aí eu tenho que fazer o programa, eu tenho que fazer a pauta do programa e tal. E aí, qual é a minha incumbência? É começar a ver as músicas de vocês, né? Aí, o que eu digo para todo mundo? Vocês fazem o meu dia maravilhoso, né? Porque o meu trabalho é ficar escutando vocês o dia inteiro, né? Então, não é um trabalho, né? É uma coisa que tu tá sorrindo o tempo inteiro ali, fazendo, né? Curtindo aquilo ali. Que legal. Quase se apropriando do trabalho de vocês, assim, né? Sou fã de vocês, estou sempre vendo, né? Gil, eu quero te agradecer pela presença, assim, quero avisar todos que vão ficar aqui, isso que eu quero dizer, que eu vou deixar os links da descrição, tudo, como vocês chegarem aos documentários, dos 15 anos do Sovaco de Cobra, do trio Visitando o Avendano Júnior, vão lá olhar. Eu gostaria muito, assim, de, além do material do Sovaco de Cobra Trio, que também, que as pessoas procurassem outras coisas de música autoral. Algumas eu estou envolvido, como Náufragos Urbanos, que vai lançar o vídeo, né, o áudio, o documentário de lançamento do segundo disco do Náufragos Urbanos. Eu, poucos dias atrás, também participei de uma produção transoceânica com o meu primo querido, primo de coração, que é o André Varela de Carvalho, que é primo da minha esposa. Não é o Varela pianista, é o André Varela de Carvalho, que é um menino guitarrista de mão cheia, que mora em Dublin, já faz uns anos que ele está morando em Dublin, e a gente costurou uma parceria, ele gravou as bases lá, a gente começou, eu fiz uma provocação para ele, cara, duvido tu me dar uma base aí para mim botar uma melodia, aí ele me deu, e aí eu gravei a flauta aqui na Toca do Suco, lá com o Gustavo e com o Cris. Toca do Suco é um estúdio que a gente ainda vai ouvir muito falar dessa gurizada, tá? Em Pelotas. Gravei minha parte lá na Toca do Suco e esse trabalho foi também, já está no ar. É uma música que se chama Anywhere You Want to Be, tá produzida pelo André, é uma composição dele, e está no canal Jump Trap. Tá, mas se procurarem nas minhas redes, tem link ali e tal, depois eu posso te mandar o link também. O Náufragos Urbanos o Náufragos Urbanos é uma novidade importantíssima, cara. É o segundo disco do Náufragos Urbanos, que é a Rob Gerg, o Ricardo Fragoso. Fragoso, conheço o Ricardo. Também. Vamos até combinar aqui online. Aqui. Agora, quando vocês lançarem o trabalho aqui, vamos fazer uma live aqui, vamos fazer um lançamento aqui pelo canal também. Beleza, tu me manda os links. Te passo o contato da Rô e do Ricardo. Tudo, esse projeto, vamos fazer, claro. Tem a mão. Esse projeto ele tem, né, a mão, a cabeça e os versos, né, do Martim César, de Jaguarão, entende? Que é um dos poetas mais frequentes, assim, né, com uma produção muito grande e muito consistente, né, a produção do Martim César. E então o Náufragos Urbanos, tanto um quanto dois, são letras do Martim César, musicadas pelo Ricardo Fragoso, com alguma participação do Paulo Tim, também, pessoal de Jaguarão, e interpretadas
pelo Ricardo e pela Rô, que é uma grande cantora, os dois são grandes cantores, né? Então tem o Ricardo, a Rô, e nesse trabalho do Náufragos 2, a banda somos eu, o Pardal e o Davi Batuca. Tem algumas outras participações, mas a banda base somos nós três, eu, o Davi e o Pardal. Então é um trabalho que ele já foi gravado, o audiovisual já foi gravado aqui em Pelotas, em seguida ele vai estar indo para a rede também. É uma novidade bacana, eu tenho muita honra de fazer parte aí. Não, e eu vou ter muita honra de divulgar o trabalho e de poder ter aqui na minha casa, porque eu acabo ficando com os trabalhos aqui, fico escutando, fica no meu playlist aqui, quando eu levanto, já vou colocando para rodar, né? E o CD do Náufragos Urbanos é esse aqui, ó. Essa é a carinha do CD do Náufragos Urbanos, esse aqui, ó. Eu vou deixar a descrição... Perfeito. Eu vou deixar a descrição de tudo, o pessoal que chega depois, vai ver a streamer, pode pegar a descrição e entrar direto nos links, entrar nas páginas de vocês também. Entrem, vão ver o trabalho dessa galera incrível aí. E eu quero também deixar aqui a minha homenagem a Jaguarão, que eu deixei aquela entrada do teatro, eu fiz aqui, foi proposital, aquela entrada, Jaguarão, você chegando ali. Fazer uma homenagem... Do Esperança, fazer uma homenagem também à cidade de Jaguarão, tenho amigos que moram lá, e é uma homenagem carinhosa também, que eu acabei fazendo também, que é a reinauguração do teatro ali, né? Então, fica aqui a nossa humilde, singela homenagem, né? À cidade e aos grandes músicos e poetas que tem lá, e amigos, que são poucos que eu tenho lá, mas são sensacionais. Não, mas tem uma produção impressionante, Jaguarão, né? Incrível, né? Incrível. Eu gosto de dizer que eu tive a honra de tocar com Tadeu Gomes na década de 80, lá na primeira metade da década de 80, eu tive a honra de tocar com Tadeu Gomes, que é um cantor, compositor negro, jaguarense, foi também parceiro do Hélio Ramírez, tal, e eu toquei com o Tadeu, cara, com o grupo do Tadeu, aquele trabalho autoral, com o pé totalmente fincado na música negra e na tradição da música popular negra, né? Um troço assim, que, cara, eu era um menino que sabia tocar 3, 4 notas na flauta e estava lá tocando com o Tadeu, entende? Isso foi uma coisa que me marcou, assim, me marcou muito. Que escola, né? Tudo é escola, né? Tudo é escola. Meu querido, milhões de beijos para vocês aí, para tua família maravilhosa, incrível, que eu fico vendo as fotos aqui, vendo os vídeos aqui, incrível, ver que os filhos de vocês já estão envolvidos nos projetos de vocês aí. Um abraço para todos. O Silvério, que eu não conheço, só mastigo o meu abraço, e em seguida que eu puder, eu vou mandar um convite também para trazer ele para conversar com a gente e contar um pouco da história dele também. Muito obrigado pela participação, pelo carinho. É um prazer poder voltar a falar contigo depois de tanto tempo afastado aí da gente longe, né? Muito obrigado, meu querido. Igualmente. Avisar a todos que agradeço. No vídeo depois editado do programa, que vai ao ar no sábado, depois com a edição, vai mais um pouquinho de Sovaco de Cobra na íntegra, né, com mais um choro aí, e fazendo uma homenagem, provavelmente vai botar um choro do Avendano, e de repente, de quebra, eu boto o Ninho do Pardal também, fazer uma homenagem ao grande Pardal, aí, que faz um trabalho fantástico. Meu querido, tudo de bom para ti aí, fiquem todos bem aí, tá? Igualmente. Um abraço. Uma boa noite para vocês, tá? Nos vemos. Para vocês que estão ficando agora, então, chegamos ao final aqui. Quero só dar um recado aqui, que nós vamos abrir as promoções aqui do canal Universo Música. Todo o pessoal que adquirir um produto do canal, ele vai ser revertido em pontos aqui para devolver essa pontuação, um pouco, né, do que eles contribuem aqui. Quero agradecer a todos que nos ajudam aqui, que contribuem financeiramente para o canal, todos que divulgam o canal, todos que se inscreveram no canal. Todas as manifestações são importantes. Estamos aqui para levar a cultura desses músicos incríveis aqui do sul do país, que nós temos aqui, que vocês puderam acompanhar agora nessa segunda temporada aqui, estreando em grande nível, né? Um baita bate-papo, tem assunto para semanas aqui, né? E, incrível, muito obrigado ao Gil. Então, lembrar a todos que entrem, vejam os documentários, compartilhem, passem adiante, que isso é muito importante. Voltando às promoções, então, para cada real que vocês doarem para o canal, tanto as pessoas que estão, os membros do canal que estão doando para o canal, quanto o pessoal que adquirir a camiseta, formando 300 pontos, a gente dá um brinde do canal na mesma, ou uma camiseta, ou uma caneca, algum desses brindes que a gente tem no canal aqui.
para a pessoa que tem. Então, já tem uns quantos que já tem bastante pontos já, então eu vou divulgar na próxima live, já vou passar o nome de todos e vou deixar na descrição também, na próxima live, o nome de todos, como entrar em contato, e tudo que eu estou anotando aqui, tudo, e conforme vai fechando, eu mesmo já vou me encarregar de passar o brinde já para a pessoa. Quero agradecer a todos, lembrando a todos que no final da live fica um pouco mais sovaco de cobra. Muito obrigado a todos pela presença no programa, todos que estiveram por aqui, ao Carlos Peixoto, a Michele, pessoal da assessoria do canal, ao trio Sovaco de Cobra, que provavelmente vai ver o pessoal, Jucá, Silvério, Carlos Andrei, todo mundo, muito beijo a todos, muito obrigado, e até a próxima live do canal. Ah, lembrando que as lives agora serão a cada 15 dias, tá? Então, nós teremos a próxima live daqui a 15 dias, para a gente poder divulgar melhor o trabalho desses artistas, ter mais tempo, né? A equipe é pequena, ter tempo de divulgar, de fazer uma abertura, viu, só estamos estreando com uma abertura nova, com mudanças no canal. Eu tenho feito vários cursos aqui de edição aqui para tentar melhorar a qualidade. Enfim, fica aqui então o meu abraço a todos, o meu agradecimento a todos, fiquem todos bem e até o próximo programa, daqui a 15 dias, né? Com o canal Universo Música, com a próxima live e o próximo convidado. Um abraço a todos, fiquem todos bem e até a próxima.